Olá, muito boa tarde e um feliz ano novo. Este primeiro dia do ano começa sempre sobre esse ideal da paz e por proposta, uma das propostas, a do Papa Francisco, nomeadamente a que sugere na mensagem que escreve para cada primeiro dia do ano. A que ele escreveu para este dia vai agora ser analisada e comentada pelo Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, o Dr. Velho Jardim, que está connosco e que cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, no seu ambiente profissional, para comentarmos esta mensagem. Que relevância encontra nela, Dr. Vera Jardim, neste contributo para a paz e no contexto atual? Olha, antes de mais nada, um bom ano também para a Eclésia e para, enfim, de modo geral, para todos os portugueses, católicos ou não católicos, mas de modo geral para todos os portugueses que estão felizmente em paz. Felizmente em paz. Já não estiveram, já houve tempos em que tivemos, não no território nacional, recentemente, não houve guerras, felizmente, mas houve guerras em África e eu lembro-me da comemoração do Dia da Paz de alguns católicos que o célebre episódio da Capela do Rato, que foi precisamente num dia Mundial da Paz, como este que estamos aqui a celebrar. Declaração de interesses. Eu sou um profundo admirador do Papa Francisco, ou melhor, da sua ação, o que implica também ser admirador da sua personalidade e daquilo que ele tem feito e procurado fazer na Igreja. A Igreja é essa que se encontra, não podemos ocultá-lo, dividida sobre muitas questões bem difíceis, que todos nós conhecemos, não vale a pena agora aprofundá-las, estamos a tratar de outras questões, mas sabemos que a Igreja tem atravessado nos últimos anos um conjunto de questões que têm afetado, digamos, junto da população mundial, o seu bom nome e reputação, questões financeiras, questões de relações pouco, para não dizer muito mais, entre algumas, não todos, algumas personalidades da Igreja, padres, até bispos, etc. Enfim, sabemos disso tudo e o Papa Francisco tem feito, em todas essas questões, tem procurado fazer e tem feito, não é apenas procurado, porque não é apenas por palavras, penso que é também por ações. Tem sido o líder que a Igreja Católica precisava nesta ocasião? Eu acho que sim. Seria difícil encontrar alguém com o perfil do Papa Francisco tão apropriado à situação em que a Igreja Católica se encontra, de ter de defrontar estes vários problemas, o que, aliás, não é novidade, porque o mundo todo, as instituições todas, não é apenas a Igreja Católica. Há um novo paradigma, não é? Defrontam-se hoje com questões totalmente novas, mas é claro, a Igreja Católica defronta-se com questões que não vale a pena esconder, nem os católicos as escondem, nem o Papa Francisco as esconde. Salvo um ligeiro episódio que houve no Chile, em que mas depois emendou a mão logo a seguir e, portanto, mas agora estamos a falar de paz. Paz, sim. E, efetivamente, o mundo atravessa não uma situação de guerra generalizada, como já houve no mundo, enfim, há dezenas de anos atrás, mas atravessa uma série de situações que põem em causa, digamos, o bom relacionamento entre os povos e as pessoas. É uma coisa para que eu chamo a atenção. Repare que, se a gente for a ver esta mensagem, ela é uma mensagem de continuidade, não é uma mensagem que contenha imensas coisas novas. Aliás, a prova disso é que as citações da própria mensagem são, com uma ligeira exceção, todas, salvo, enfim, eu estive a ver com algum cuidado, todas de intervenções anteriores do Papa Francisco. Ora, isso desde significa, a visita ao Japão até outras mais anteriores. Com certeza, isso significa que a linha é a mesma, não há aqui uma novidade enorme, talvez o acento nas questões ecológicas, talvez essa, não quer dizer que eu não tenha falado já nisso, mas talvez essa, que é uma das partes da mensagem. Ela foi publicada quando decorria a Cimeira em Madrid. Exatamente, era o tema. E portanto ele terá aproveitado para dar a conhecer um pouco uma posição oficial ou oficiosa da Igreja Católica sobre os problemas ecológicos, que são um dos problemas, porventura, o problema mais grave com que o mundo hoje se defronta, malgrado
o negacionismo de uma série de pessoas e entidades continuam a negar a gravidade dessas alterações. E, portanto, eu acho que esta mensagem é uma mensagem muito importante, tão importante que nós, na Comissão de Liberdade Religiosa, à semelhança do que já temos feito, estou certo que vamos, porque eu, antes de fazer a publicação no sítio da Comissão, consulto todos os membros, representantes das outras religiões, obviamente, por respeito para com as pessoas e para com os membros da Comissão de Liberdade Religiosa. Mas estou certo que iremos publicar, quase todos já se pronunciaram no sentido positivo, e que iremos publicar no sítio da Comissão de Liberdade Religiosa, onde procuramos publicar todos os textos de líderes religiosos que têm alguma coisa de profundo, de novo, de importante para as pessoas. Não são todas as mensagens, nem todas as encíclicas, nem todas as intervenções dos líderes religiosos importantes. E, portanto, eu acho que esta mensagem da paz, embora, repita, a gente não tenha uma situação de guerra genérica, generalizada, mas temos situações gravíssimas em toda a parte, um pouco por toda a parte, no Médio Oriente, em África, na América Latina, não são situações de guerra aberta. Chama-lhe Terceira Guerra Mundial aos pedaços, não é? Nesse conceito, creio que geográfico e cronológico também. Eu acho que só houve uma guerra mundial que durou desde 1910 até 1945, com um ligeiro intervalo. Mas, enfim, isso é uma teoria minha. Outros assuntos também. Minha e de outras pessoas, naturalmente. Não, nós não temos uma situação generalizada, mas temos uma situação preocupante em quase todo o mundo. E preocupante porquê? Porque há um desentendimento profundo entre as pessoas, entre as instituições e outras instituições, entre grupos religiosos, por exemplo, malgrado as tentativas e os exemplos muito bons de diálogo interreligioso que se têm dado nos últimos anos, não só com o Papa Francisco, sejamos também justos para com outros pontífices, somos pontífices que o antecederam, mas tem estado na ordem do dia, mas sobretudo com o Papa Francisco, é bom acentuá-lo, que o diálogo interreligioso é um dos fundamentos da boa convivência entre os povos e entre as religiões e, naturalmente, entre os povos. Nem todas as pessoas são religiosas, mas as religiões podem dar um contributo muito positivo e também podem dar um contributo muito negativo. Podem ser origem de conflitos também. Porque, como todos sabemos, há, hoje em dia, e a Igreja Católica tem-no acentuado, aliás, através do movimento que tem, a ajuda à Igreja que sofre, etc., mas não só, outras religiões têm-no acentuado, há, em variedíssimas partes do mundo, uma perseguição religiosa grave, que atenta contra o princípio da liberdade religiosa, desde logo, e atenta contra a liberdade de consciência, de culto, etc., e isso existe em diversas partes do mundo. Felizmente, na Europa, não tanto, não quer dizer que não apareça aqui ou acolá, mas são fenómenos que são, às vezes, nem sequer são ligados muito às religiões, são ligados a modos de vida, como, por exemplo, o antissemitismo, a islamofobia, etc., que existem também na Europa, obviamente, mas o Papa refere-se também a isso, porque a paz não é apenas a ausência da guerra. A paz é um estado de espírito das pessoas e das comunidades. É assim que eu entendo a mensagem dele. Aliás, digo, a paz não é apenas não andarem aos tiros uns aos outros. A paz é outra coisa, é uma atitude espiritual de estar em paz consigo próprio, mas também estar em paz com as pessoas de outras comunidades ou até da mesma comunidade. E o Papa Francisco, neste documento, nesta mensagem para o Dia Mundial da Paz, vai deixando algumas pistas muito concretas que lhe pedia para comentar também. Desde logo, o conhecimento e a estima do outro. E nós, neste tema, muitas vezes falamos de conhecer o diferente, raramente falamos na estima pelo diferente. Sim, e sobretudo ele fala também, já agora acrescenta essas duas coisas, no medo, como sendo a fonte, digamos, uma das fontes, não a única, mas uma fonte importante, porventura das principais,
do litígio, do não entendimento do outro, da não aproximação ao outro, o medo baseado em quê? No desconhecimento, precisamente naquilo que disse, no desconhecimento, que ele também aponta isso, não é? Porque quem desconhece desconfia, tem medo. E hoje, num mundo tão aberto como aquele em que vivemos, nós temos realmente nesta sociedade global em que vivemos, convivemos com pessoas das mais variadas culturas, das mais variadas religiões, dos mais variados tipos de vida, e isso implica, da parte de todos nós, procurar compreender o outro, o modo de vida do outro, as opções do outro. Há uma palavra que hoje às vezes é criticada em certos meios, que é tolerância, porque a palavra tolerância tem efetivamente um aspecto que é a tolerância negativa, que é assim, eu tolero, não gosto, mas tolero. Mas tem, em matéria religiosa, em matéria de relação entre as religiões, um sentido muito diferente, que é respeito mútuo. Aliás, várias pessoas têm escrito sobre isso. Tolerância é praticamente igual a respeito mútuo. Respeitar. Por vezes a gente não percebe porque é que o outro pensa ou atua assim. Mas respeitar. Respeitar é evidente as opções ideológicas, as opções espirituais, as opções de vida, com exceção naturalmente daquilo que são atentados contra a vida, contra a segurança das pessoas. Isso é um mundo já completamente diverso. Até que ponto a Comissão de Liberdade Religiosa tem sido um fórum para este conhecimento, para a estima do diferente, do outro? Pois, o facto de se encontrarem à roda da mesma mesa, as religiões, porventura, não vou dizer as mais, porque enfim, há religiões que não estão ali representadas, e que têm igual dignidade, mas um conjunto de religiões bem diversas entre si, e de nós conseguirmos criar um ambiente de boa colaboração dentro da Comissão e na relação da Comissão com as diversas religiões, que essa está mais a meu cargo e a cargo do Vice-Presidente, mas outros membros têm colaborado nisso. Olhe, por exemplo, para lhe dar um exemplo, na segunda-feira celebra-se uma festa religiosa judia, o Hanukkah. Eu estou convidado e lá estarei. E outras religiões que me convidam, e a Igreja Católica, obviamente, eu tenho participado em variadíssimas. A Comissão de Liberdade Religiosa preocupa-se muito fundamentalmente com as religiões minoritárias, mas isso não significa que nós desconheçamos, digamos, os problemas que podem aparecer e aparecem, e por vezes temos agido em relação à Igreja Católica. Portanto, acho que sim, que temos desempenhado, com as limitações, enfim, não temos os meios enormes que seria necessário para isso, mas temos acordos, designadamente com o Alto Comissariado para as Migrações e com outras entidades que nos permitem, ao longo do ano, ir fazendo colóquios, conferências, etc. E eu participo, eu e outros membros da Comissão, em variadíssimas vezes em organizações dessas. Olhe, por exemplo, na sessão anual que a Igreja Católica faz precisamente para a apresentação do relatório da ajuda à Igreja que sofre. Olha, este é um exemplo. Sim. E eu, como Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, acho que devo, sempre que posso, estar presente. Na sociedade portuguesa, mas enfim, nas sociedades democráticas, o Dr. Vera Jardim, Presidente desta Comissão, defende que este conjunto de religiões, de perspectivas religiosas, tem que estar precisamente assim, em conjunto, mais do que na afirmação individual das suas convicções. Sim. E tem que intervir em conjunto na sociedade, nos vários setores. Não tem que intervir em conjunto, mas vamos lá ver. Ou estar presente, e estou a pensar, por exemplo, no mundo da saúde e outros. Sim, não é? Sim, vamos mediático ver. Também. Sim, no mundo da saúde, no mundo, enfim, na vida das sociedades. Porque há quem entenda que o papel das religiões é um papel reservado ao interior da vida de cada um, oculto lá, fechado dentro das respectivas igrejas, e que as religiões não devem ter uma presença visível na sociedade. Eu não tenho esse entendimento, de modo nenhum. Tenho um entendimento, obviamente, que as religiões devem respeitar a ordem estabelecida pelo Estado, como é óbvio, mas têm direito e o dever de estar presentes nos grandes debates da sociedade e dar o seu contributo, olhe, para a paz, desde logo, mas não só,
para os grandes debates e as grandes soluções que é necessário encontrar para os problemas com que as sociedades modernas se defrontam. Regressemos, Dr. Vera Jardim, a esta mensagem do Papa Francisco, nomeadamente para o tema da memória, quando o Papa diz que é necessário ter presente aquilo que provocou a ausência de paz para não voltar a cair nestes erros. Temos esse exercício, enfim, presente? Olha, não sei. Infelizmente, a meu ver, não o temos tão presente quanto isso. Não sei exatamente se as novas gerações, sobretudo as novas gerações, a minha geração é diferente, porque eu nasci no ano em que se iniciou a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, a chamada Segunda Grande Guerra, no ano 1939, no terrível ano de 1939, em que se iniciou, enfim, a pior porventura, a pior das guerras que assolou o mundo. Mas vejo, como Portugal não foi atingido por esses grandes conflitos mundiais, a não ser muito, enfim, na Primeira Guerra, obviamente, Portugal foi atingido, porque houve uns milhares de soldados que estiveram na Flandres, que estiveram em África, na Primeira Grande Guerra, mas essa memória também já é muito antiga e já é de outras gerações, já não está vivo. Eu ainda conheci pessoas que fizeram, alguns até meus professores no liceu, que fizeram a Primeira Grande Guerra. E, portanto, acho que deve ser feito um esforço em Portugal, em todos os países, mas Portugal não sei se fará esse esforço de memória. É evidente que nós tivemos a guerra colonial também. E aí está outro aspecto em que penso que não se faz um esforço de ensinar às novas gerações o que foi a guerra colonial, o que é que aconteceu, porque é que muitas pessoas fugiram a participar na guerra colonial, o que é que fundamentou, digamos, a guerra colonial, de um lado e do outro, obviamente, e, portanto, penso que não estou convencido que as novas gerações, e quando falo em novas gerações, não falo naquelas pessoas que andam na escola, as crianças, não, falo em gerações até aos 40 anos, 50 anos, não sei se terão consciência do valor que significa a paz. Porque eu conheço relativamente bem alguns países que foram duramente atingidos na guerra, desde logo a Alemanha, por exemplo, o Japão menos bem, foram atingidos, como a França, etc., como a Grã-Bretanha, mas a Alemanha, como acabou por ser derrotada, o último ano da guerra foi de uma destruição praticamente total do país. E realmente, aí nesse país, pelo menos aí, e noutros, penso que também, há um grande esforço para manter a memória, e a memória é negativa, porque naturalmente ainda há poucos dias nós tivemos a ocasião de ver a chanceler Merkel a visitar um dos lugares mais tenebrosos, digamos, da história europeia, que é o campo de concentração de Auschwitz. E, portanto, há um esforço para manter a memória do que a Europa passou, do que o mundo passou noutras épocas e da necessidade de o evitar. Fazia bem aos portugueses visitarem o Tarrafal, por exemplo, terem esse choque? Sim, ou pelo menos serem informados do que é que se passou. Felizmente que o Forte de Peniche, por exemplo, foi salvaguardado, houve a ideia, a certa altura, de o transformar num hotel ou qualquer coisa do género. Felizmente que há lugares da memória que estão relativamente preservados. A sede da Polícia Política não foi preservada, enfim, ou foi preservada praticamente com uma coisa quase invisível. Mas, enfim, acho que é importante, faz parte, digamos, da vida dos povos manter a memória do que é bom, mas também daquilo que foi negativo na história de cada nação. Entre os vários pontos da mensagem, selecionei mais um para o nosso comentário, aquele porventura em que, como disse o Dr. Vera Jardim há pouco, pode ter mais novidade, que é o da ecologia. Até que ponto, de facto, esta conversão ecológica urgente é um caminho para a paz, como diz o Papa? Isso, a meu ver, com todos os elementos que temos no horizonte, de aumento da população mundial, de escassez cada vez maior de recursos, sobretudo, repito, da água, mas não só. Nós estamos confrontados, Portugal, estamos confrontados
com problemas sérios no Alentejo, por exemplo. Não é para amanhã, não será para daqui a 10 anos, porventura não será para daqui a 20, mas são problemas que não vamos entrar em guerra por isso. Mas, atenção, pode haver lugar a conflitos sérios, baseados na sobrevivência dos povos, na necessidade que os povos têm de defender as condições da sua sobrevivência. E o Papa Francisco, ao terminar, é o último capítulo, é a última parte da sua mensagem, fala nisso, ao de leve, naturalmente. Acho que ele vai voltar ao tema, e espero que volte, porque a voz do Papa, há muita gente que diz o Papa hoje não tem, já ninguém o ouve, eu não tenho essa opinião, apesar de tudo não tenho essa opinião. Acho que de todas estas mensagens, cartas, encíclicas, etc., pela implantação da Igreja Católica no mundo, pelo perfil, digamos, do próprio Papa, o seu testemunho pode ser bastante importante para o evoluir da humanidade e de todos nós. Esperemos que de facto assim aconteça e também este ano 2020 fique marcado por essa mensagem. E esperemos que sim. Dr. Jardim, muito obrigado por ter comentado aqui no programa Eclésia a mensagem do Papa para o dia. Mais uma vez. Muito obrigado. Um bom ano também. De facto, um programa onde quisemos centrar atenções nesta mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, com essas sugestões que são, sem dúvida, caminhos de paz para todos nós, nomeadamente neste ano de 2020. Votos de um feliz ano novo e até amanhã, se os quiser.